O empate do Inter contra o Atlético Mineiro ainda repercute. Uma informação movimenta os bastidores. Carboneiro foi o reserva do Inter ontem, mesmo sendo decisivo nos últimos jogos. A comissão técnica gostou e afirmou, que a decisão foi acertada. E alguns bastidores começam a vazar. Quero falar também sobre a projeção da tabela. Afinal, quarta-feira o Inter vive uma final contra o Vitória no Barradão. E para este jogo, o técnico Ramon Dias terá desfalques importantes. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Mais uma semana começando, o Inter já se reapresentou nesta manhã de segunda-feira, visando a final de Copa do Mundo. Olha que fase que o Inter vive, hein? Na quarta-feira contra o Vitória, lá no Barradão em Salvador, 7 da noite, quarta-feira, tem Vitória e Inter, O Vitória que hoje é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O Inter com o empate contra o Atlético Mineiro abriu mais um ponto de vantagem, não que a gente esteja celebrando isso, muito pelo contrário, mas são 5 pontos de diferença. O que significa? Se o Inter ganhar o jogo, estamos falando de 8 pontos de vantagem. O empate permanece em 5. E se o Inter perder, a distância cai para 2 pontos do Z4. Então, por isso, diria até que o empate acaba sendo um resultado que serve para nós, mas sempre lembrando, o time que entra para empatar acaba perdendo. Então, vale muito para o Inter esse jogo lá em Salvador. Eu quero atualizar tudo que rolou no Internacional em nome da Zapay. Final do ano tá chegando, hein? Não vai deixar multa parada aí para te dar um monte de problema e dor de cabeça, Juros, pode travar o teu licenciamento, enfim, Então aproveita para já baixar o aplicativo da Zapay para resolver essas pendências. E mais do que isso, Lá tu consulta tua placa de graça, vê o que tá pendente, multa, IPVA, licenciamento, paga tudo online, sem fila, sem estresse. E ainda por cima, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Turma, vamos atualizar as últimas do Internacional então. Eu quero começar falando justamente sobre esta informação que foi levantada ontem à noite ainda pelo repórter Mauro Naves, que estava na transmissão do Prime Video do duelo entre Inter e Atlético Mineiro. Para muitos foi a surpresa da tarde, a não escalação do Carboneiro e um time bastante modificado. Vitinho como um ala, Tabata como titular, Borré como titular e o Carboneiro, que vinha sendo a peça mais importante aí do Inter nos últimos jogos, foi para o banco de reservas, entrou no intervalo da partida na vaga do Juninho, desmontando o esquema com 3 zagueiros, muito também pela expulsão do Vitor Hugo, zagueiro do Atlético Mineiro. O Inter ficou com um jogador a mais desde os 15 do primeiro tempo. Segundo o Mauro Naves, essa informação foi confirmada pelo Taigor Jank, meu parceiro do AM Colorado, e eu conversei com algumas pessoas que também passaram um relatório parecido, que é: o Ramon e o Emiliano Dias optaram por sacar o Carboneiro durante a semana, a partir de um dado do GPS dos jogadores. Ficam lá treinando com o GPS e o nível físico do Carboneiro foi abaixo dos demais, tá? Então por isso ele foi sacado por parte da comissão técnica e não iniciou o jogo. E ontem, o próprio Emiliano Dias falou sobre isso, que todos têm condição de jogar, mas que para jogar tem que querer. Este recado ontem, ele foi muito claro para o Carboneiro, e eu diria, que esse recado também já foi dado inúmeras vezes para o Ricardo Matias, não só pela comissão do Ramon Dias, mas ainda pelo Roger Machado. Lembro de uma partida lá em Bragança Paulista, onde o Inter ganha por 3-1, com 2 gols do Ricardo Matias. A coletiva é só em torno disso, destes problemas, dessa oscilação, desta falta de querência dos jogadores naquele momento, em especial do Matias. E acho que vale agora, nessa altura do campeonato, para Gustavo Prado, para Matias, para Carboneiro. É claro que ele é o nosso melhor jogador, mas a comissão já mostrou que não tem muito receio de trocar. Lá em Salvador, quando o Bernabéu faz aquela burrada de cometer o pênalti, que acaba originando a derrota do Inter por 1-0, ele é sacado no intervalo para a entrada do Alisson, que nem profissionalmente tinha estreado ainda. Então, me parece ser uma comissão que não tem muito dedo para tirar jogadores independente de quem é. O Alan Patrick, por exemplo, já saiu 2 ou 3 vezes no segundo tempo, com o Inter precisando fazer um gol. Se eu não estou enganado, saiu contra o Sport e saiu contra o Corinthians. Acho que saiu mais uma, no jogo fora de casa contra o Juventude, mas não tenho certeza absoluta, tá? Dito isso, gente, o Carboneiro,
tem essa situação, mas agora também é verdade que o Inter tem desfalques importantes, né, para esse jogo lá em Salvador. Ontem, né, o Gabriel Mercado e o Rafael Borré levaram o terceiro cartão amarelo. Não que o Borré hoje seja um grande desfalque, né, realmente não vem jogando bem. O Mercado, sim, o nosso melhor zagueiro, pelo incrível que pareça, mesmo aos 38 anos de idade. Então, né, é uma situação que a comissão técnica terá de tratar. Tendência, tá, de manutenção do esquema, né, com 3 zagueiros, e com isso o Cleiton Sampaio é o mais cotado para entrar na vaga do Gabriel Mercado. E na vaga do Borré, a tendência, né, que tenhamos uma entrada de volante. Entendam bem, tá? Como é que eu tô projetando esse time do Inter? Com o Ivan, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio, Juninho e Bernabei, Luiz Otávio e Thiago Maia, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. Então a tendência é, de novo, né, do ataque mais móvel com o Vitinho Carboneiro, até porque, né, a pressão é toda do Vitória, né, o Vitória vai ter que sair, vai ter que se expor para tentar, né, fazer esse gol, fazer, né, uma vitória para escapar da zona do rebaixamento. O Vitória, né, se vencer o jogo, né, deixa eu até pegar a tabela aqui para compartilhar com vocês, tá? Se o Vitória ganhar do Internacional na quarta-feira, ele vai a 32, 33, 34 e pode jogar o Santos pro Z4. O Santos que tem 33 e joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. Palmeiras que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 65. Então, digamos, né, que o Vitória ganhe e o Santos perca, o Santos entra na zona e o Vitória ainda não ultrapassa o Inter, né? Lembrando que o Santos joga só na quinta-feira, então é um jogo importantíssimo esse de quarta, né? Se o Inter ganhar o jogo, praticamente, né, elimina a chance de rebaixamento, iria 39, tanto é que a projeção, né, do Paulo Pires, hoje, né, plantão esportivo, tem o canal do Paulinho aqui, é o meu anjo da guarda, né, quando a gente está preocupado com as coisas do rebaixamento, é um cara que traz informações importantes da matemática, do número frio, tá? Então, qual é o número frio? Hoje a pontuação para escapar é 39 pontos, né? Então, segundo, né, o aproveitamento do Vitória e a projeção, né, dos últimos jogos, baseado, né, no que o Vitória já fez até aqui no campeonato e nos últimos 8 jogos, tendência é que o Vitória chegue apenas a 38 pontos, tá? Então, dá para escapar ainda, tá? Até vi um levantamento hoje, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é especialista, né, neste assunto, ressaltando, né, que o Inter, por exemplo, tem 9,6% de chance de ser rebaixado para a Série B do Brasileirão. Num comparativo, tá? O Bragantino tem os mesmos 9,4%, ou seja, 0,2% a menos que o Inter. Ceará, 2,9%, Atlético Mineiro, 2,1%. O Santos tem 33,2%, Vitória 65,5%, Fortaleza 79,7%, Juventude 96,5%. E o Sport, né, 99,9%. Só não é matemático ainda o rebaixamento do Sport, mas a tendência, né, é que ele seja rebaixado, até pelo que fez também dentro do Campeonato Brasileiro. Então é uma semana tensa, que a gente vai viver com bastante emoção aí, em especial no jogo da quarta-feira. Tá certo? Não esquece, né, de palpitar no site da KTO, kto.bet.br. As odds de Inter e Vitória já estão abertas, tá? O Inter pagando 3 na KTO, o Inter é azarão, tá? Lá na KTO. Hoje tem Série B, né, com América Mineiro e Novo Horizontino, Volta Redonda e Botafogo de São Paulo. Lembrando, né, que tá valendo o acesso também para a Série A do Brasileirão, rodadas decisivas aí na divisão inferior do Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!